Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, conforme prometido lá no Instagram, eu vou apresentar para vocês a história do vibrador. De onde surgiu? Quem já me conhece sabe que eu gosto de estudar de onde vieram as coisas. Então, é interessante quando você começa a analisar, estudar onde começou tudo. Porque quando você sabe a raiz, o início das coisas, você consegue facilmente desconstruir algumas coisas. E isso acontece com quase tudo, tá? Se você for ver preconceito, de onde surgiu, os tabus, de onde surgiram, as regras, né, as normas, de onde elas começaram, de onde surgiram, você começa a desconstruir elas, tá? O próprio preconceito racial, se você for analisar a história, em países onde não teve escravidão, não existe preconceito racial. Então, tudo é construído, o preconceito racial foi construído. O preconceito contra a mulher é uma construção, o preconceito contra homossexuais é uma construção. Então, quando você começa a estudar a história das coisas, entender de onde surgiu, você consegue com muito mais facilidade desconstruí-las, tá? Então, eu tive uma cadeira no meu curso que mostrou, que contou a história do vibrador e eu achei muito interessante trazer para vocês. E aí, tô aqui para contar. Então, o que acontece? Lá nos meados de 1860, imagina, gente, como era a vida da mulher em 1860. Não era como é hoje, né? A mulher nessa época não tinha direito de escolher com quem ia casar, ela não tinha direito nem sequer à herança, né? O marido que casava com ela é que herdava o dinheiro do pai, herdava os bens do pai dela. A mulher não tinha direito nem sequer a escolher se queria ter filhos, não tinha direito a transar quando quisesse, né? Os homens tinham direito a ter casos extraconjugais, eles podiam, porque com a mulher o sexo era feito só para a procriação, porque tinha que ser algo sagrado. Então, prazer eles tinham fora de casa, a mulher ficava só para ser mãe e dona de casa e cuidar de tudo. Enfim, as mulheres nessa época tinham um padrão de comportamento, tinham que ser recatadas e do lar, comportadas, né? Dentro do padrão que foi construído na época. Então, as mulheres que fugiam desse padrão, ou seja, as mulheres que eram normais, né, como nós somos hoje, porque nós sabemos que nós temos tanta oscilação hormonal e que nós temos nossa vontade, nós temos nossos desejos, nós temos nossas necessidades e a gente tem todo o direito de escolher e de lutar por isso hoje, né? Na época não tinha. Então, a mulher que fosse contra qualquer padrão desses, ela era considerada histérica. Então, aquela mulher que tinham emoções consideradas fora do padrão na época, as mulheres que tinham necessidades de atenção, que choravam ou que queriam chamar a atenção do marido de alguma forma. Algumas mulheres tinham muitas dores de cabeça, muita enxaqueca, outras tinham desmaios. Então, tudo que era considerado fora do padrão normal, do comportamento normal da época para a mulher, era considerado como histeria. Então, essa mulher era diagnosticada pelos médicos como uma mulher histérica. Olha que legal, né? Qual era o tratamento para a histeria dessa mulher? Os maridos levavam elas para o médico e o médico fazia o quê? Manipulava essa mulher até ela ter um orgasmo. Isso mesmo que vocês ouviram, minha gente. O médico masturbava as mulheres até ela ter um orgasmo. Esse era o tratamento para a histeria na época, porque eles entendiam que a energia do útero é que provocava esses ataques histéricos. Era a energia que vinha do útero, eles entendiam isso. A gente sabe que tem um pouco a ver com os ciclos, né? Mas hoje a gente tem esse entendimento e a gente sabe que é super normal. Mas para a época era totalmente fora do padrão. A mulher tinha que ser comportada, recatada, né? Enfim. Então, o que os médicos faziam? Qual era o tratamento? Os maridos levavam as esposas para o consultório e esse médico masturbava essa mulher até que ela tivesse um orgasmo, ia para casa
plena, feliz, calminha, né? Relaxada. Óbvio, né, gente? Enfim, o que aconteceu? Começou a ter muita demanda, lógico. As mulheres começaram a perceber que aquele tratamento era bom, os maridos começaram a ver que tinha resultado e começaram a mandar as mulheres para o médico toda hora. Olha que absurdo, né? O marido não podia fazer isso com a esposa porque era pecado. O marido não podia, a mulher não podia ter prazer, a mulher não podia nem sequer demonstrar que tinha prazer na relação, porque era pecado, ela era considerada vulgar, enfim. Então, o marido não podia fazer sexo prazeroso com a mulher, não podia masturbar a mulher, ela não podia se masturbar porque ia ser considerada uma pecadora, poderia até ser expulsa e separada do marido, né? O marido poderia abandonar ela por essas atitudes libidinosas, mas o médico podia. Enfim, o médico fazia a título de tratamento. Enfim, o que acontece, gente? Como a demanda começou a ficar muito grande, os médicos começaram a ter que fazer masturbação em muitas mulheres durante o dia todo. Resultado, tendinite, LER, hoje a gente chama de LER, né? Eles começaram a ter tendinite, começaram a ter problemas na mão. Por quê? Muita coisa, não dava. Um médico, 2, 3 médicos, não sei quantos tinham na época, mas a demanda era grande. Então, resultado, para sanar a necessidade do médico, o problema, para resolver o problema do médico, o senhor George Taylor, não sei se ele era doutor, em 1869, criou o Demanipulator, que nada mais era do que um masturbador, um vibrador mecânico. Na época ele era manipulado também pelo médico, mas facilitava e poupava o trabalho da mão do médico. Então ele foi criado para sanar a necessidade do homem, do médico. Teve utilidade para as mulheres? Claro, né? Hoje a gente tem aí uma gama enorme de vibradores, a gente tem vários aqui, tem inúmeros, eu nem consigo ter todos que existem no mercado para vender aqui, né? Existe uma gama enorme. Então, assim, graças a essa invenção para ajudar os homens, a gente chegou onde chegou. Hoje tem uma gama enorme de vibradores à nossa disposição. Mas ele foi realmente criado para sanar um problema, resolver uma dificuldade dos homens, né? Depois, mais para frente, em 1880, uns 10 anos depois, é que foi criado o primeiro vibrador à manivela, para facilitar ainda mais a vida dos médicos, né? Aí foi criado primeiro a manivela, e só no século XX é que foi criado o primeiro vibrador elétrico. E que aí ele não era vendido como vibrador, ele era vendido como um massageador elétrico. Então ele era vendido como um eletrodoméstico, né? Para ser aceito pela sociedade, para ser aceito pelas pessoas, porque a gente sempre teve preconceito, ainda existe, né? Muito preconceito sobre isso, mas no século XX já ele foi criado o primeiro vibrador elétrico. Então ele era vendido dessa forma, como um massageador para o corpo todo, e aí era usado para esse fim pelas mulheres, né? Então fica aí essa história. O primeiro vibrador foi criado para atender a necessidade dos homens, para eles não terem LER, dos médicos, para eles não terem LER e nem tendinite, mas tá bom, né? É a história, a gente não pode mudar, e que bom que teve esse início. E hoje a gente está aqui podendo falar sobre isso para vocês, evoluímos e chegamos até aqui, não só nos vibradores, mas como nas nossas... me embasbaquei toda. Mas, inclusive, no fato de nós podermos ser livres hoje, né? Estamos numa sociedade livre, então as mulheres hoje podem, e todo mundo sabe que nós temos oscilações hormonais, nós podemos expressar nossas vontades, né? Hoje a gente escolhe com quem a gente casa, hoje a gente escolhe com quem a gente quer ficar, a herança dos nossos pais serão nossas,
Se a gente não estiver feliz, a gente se separa, então não precisamos mais ficar em relacionamentos infelizes. Enfim, teve muita evolução aí, graças a Deus. E uma das evoluções que a gente teve foram os vibradores, que hoje em dia tem uma gama enorme para a gente escolher e ver qual é melhor, qual se adapta mais, qual você curte mais, enfim, qual vai te atender melhor. É tanto vibrador que eu nem dou conta de ter todos aqui para vender, tá? Tenho bastante coisa, mas ainda assim não é nem 1/3 de tudo que tem no mercado, tá? Então, ficou essa curiosidade aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí para mim nos comentários que eu vou respondendo, respondo todas. E em breve eu vou fazer um vídeo sobre a primeira sex shop. Também é bem interessante essa história. Tá bom, gente? Beijo. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau.